Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação nesse dia 31 de outubro, o Dia Internacional do Arroz. Para marcar essa data, vamos conversar um pouquinho sobre o atual momento para o setor aqui no Brasil e para isso a gente recebe duas importantes figuras aqui conosco no Notícias Agrícolas. O primeiro deles é o Alexandre Velho, presidente da Federarroz, a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e também o Jorge Freitas, analista da corretora Arrosul. Os dois vão conversar com a gente nesse Dia Internacional do Arroz para passar um panorama, traçar todo o cenário que vem impactando no mercado do arroz, até para os produtores também, nesse dia, nesse momento aqui no país. Vou começar conversando com o Alexandre primeiro. Alexandre, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você por aqui. Eu queria começar conversando com você o seguinte: o arroz é uma cultura importante, é uma cultura tradicional, é a base da alimentação brasileira também. Como é que tem sido para o produtor brasileiro balancear essa tradição e essa importância da cultura do arroz com a valorização das outras commodities, das outras culturas nos últimos anos? Como é que tem sido esse balanceamento aqui no país nesse momento? Bom dia, Jorge. Um prazer estar aqui com vocês neste importante dia. Realmente, esta condição da rotação de culturas, Guilherme, ela chegou para ficar e ela é um passo muito importante porque, inclusive, isto influencia no perfil do produtor. E o perfil do produtor, em algumas oportunidades, acaba também influenciando nas situações de mercado. Eu comento que a entrada da soja na metade sul do Rio Grande do Sul aumentou a condição de fertilidade de solo, consequentemente trouxe uma outra alternativa para os produtores e, na verdade, a busca que nós temos hoje para enfrentar estes altos custos de produção passa necessariamente pela soja, em função do aumento de produtividade que isto ocasiona e uma competitividade maior do produtor com relação ao mercado. E, Alexandre, em termos de área cultivada, o que a gente tem visto nos últimos anos? Houve, né, um momento de redução dessas áreas cultivadas, depois uma recuperação. O que a gente pode dizer sobre essa tendência de cultivo do arroz aqui no Brasil? Nós enxergamos uma certa estabilidade para os próximos anos, principalmente em função de dois fatores. Primeiro, o preço da soja. A soja se mantém em alta e isso traz ao produtor uma alternativa realmente muito interessante. A soja entrou para melhorar estas condições de solo e aumentar a produtividade, mas ela passou a ser também uma alternativa econômica viável para os produtores. E, aliado a isso, o alto custo de produção do arroz não estimula de que produtores que já saíram da atividade ou que diminuíram a área de arroz, começando então a plantar a soja, estes produtores eles vão continuar com este sistema de produção que traz então toda uma viabilidade econômica para o sistema. Jorge, eu vou te chamar para conversa agora, olhando para o lado do mercado. Como é que tem sido esses últimos tempos para o produtor de arroz, né? A gente acompanhou uma série de anos com rentabilidades comprometidas, com dificuldades nas contas. Nos últimos anos essa situação mudou um pouquinho, houve uma valorização desses preços. Comenta para a gente um pouquinho esse cenário de mercado, o que tem acontecido com os preços do arroz nesse momento. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Alexandre. É um prazer estar nessa live com vocês, né? Guilherme, o que está acontecendo esse ano, né? A gente começou o ano com preços bem interessantes, né? Com procura de trades para compra de arroz para exportação, né? E não conseguiu fazer o que as três estavam tentando fazer, né? Então a gente vê assim o mercado ele ainda ele vem caindo, né? E a gente não tentando fazer exportações e a dificuldade de achar mercados, né?
A gente aqui na região, hoje, o preço do arroz está na faixa de 70 a 71 reais, né? Ele arrancou na safra a 92, até 95 saiu alguns negócios, e aí começou a cair em função da exportação, que o ano passado, nessa época, a gente tinha 4, 5 trades comprando direto, né, e forçando o mercado, e o mercado comprador, né? É diferente desse ano, que a gente nunca conseguiu ter 2 trades comprando, né? Sempre entra uma, daqui a pouco fica 1 mês, 2 meses, entra outra, e o grande problema é o destino, que a gente não tem destino hoje para entregar esse arroz. O Alexandre esteve no México agora, eu acho que ele tem boas informações aí, boas notícias para nos dar, né? E em função do mercado estar muito assim, muito frouxo para exportação, não vê força como tinha o ano passado. Em contrapartida, nós estamos com os custos muito altos dessa lavoura plantada agora, nesse ano, né? Os fertilizantes subiram, o diesel subiu, a energia subiu, então está tudo muito caro. Eu estou bastante preocupado em relação ao próximo ano, né? Então, nós temos que buscar alternativas de exportações, né? Como, e nessa situação, todas as commodities subindo, né? Tendo mercado, e a gente hoje com poucas opções para o mercado de arroz. E Jorge, esse patamar ao redor dos R$ 70 que você comentou, ele garante uma rentabilidade para o produtor que está entrando nessa safra, que está plantando? É um preço que cobre esses custos elevados que você comentou? Assim, para a próxima safra, dificilmente o produtor se vender esse preço com um alto custo de produção que está tendo para fazer a lavoura, é muito complicado. O produtor vai ter dificuldade para o próximo ano, né? E a gente tem que buscar alternativas de exportação, que a gente já viu que é onde a gente consegue buscar preços melhores, né? Às vezes a gente tem que sacrificar um pouquinho o preço na exportação para ter um preço melhor no mercado interno, né? Então, acho que é isso aí. O grande trabalho vai ser a gente conseguir destino para o nosso arroz, né? Então, esse ano foi totalmente diferente do ano passado, que a gente estava sempre entre 4 e 5 trades brigando pelo arroz, né? E esse ano não está acontecendo isso. Alexandre, o Jorge comentou aqui nessas questões da exportação. A gente conversou bastante sobre isso no ano passado aqui no Notícias Agrícolas, essa elevação das exportações, esse trabalho das entidades para buscar novos mercados. Como é que está essa situação nesse momento, essa redução de embarques que o Jorge comentou? Como é que isso tem impactado no mercado e como é que tem sido esse trabalho para buscar novamente elevar esses números de embarques? Sem dúvida, Guilherme, que a questão da exportação influencia muito, né? A falta deste parâmetro ao mercado, uma referência ao mercado, e isso foi o principal motivo aí que nos levou, então, a ir ao México e buscar, então, conhecer melhor a necessidade de compra ou mesmo o mercado mexicano, que é um mercado que importa aí aproximadamente 1 milhão de toneladas por ano. O que o Jorge tem razão no comentário dele, que a demanda este ano está bem menor, mas agora a situação está mudando em função da volta do câmbio para patamares na faixa de 5,60 e também um fator muito importante que é a suba do mercado americano, porque não podemos esquecer que a referência de preço que nós temos dos Estados Unidos é equivalente a 45 quilos. Então, fazendo esta equiparação aos 50 quilos que nós trabalhamos, nós temos hoje um preço do mercado americano até acima do preço do mercado interno brasileiro. E mesmo com um valor de frete superior, que obviamente nós temos,
comparativamente aos americanos, que colocam arroz no México, por exemplo, em 2 dias, seja de navio, de trem ou também via caminhão, né, rodoviário. Então, mesmo assim, nós temos hoje um preço praticamente igual ao americano, e mesmo considerando, então, este valor de frete maior. Como nós temos um diferencial de qualidade, porque os americanos plantam arroz híbrido, nós realmente, eu acredito que nós estamos voltando para o jogo. Voltando para o jogo tanto com relação ao México, que inclusive fez uma demanda por arroz com casca brasileiro. Então, isto é a prova de que o mercado está voltando a ter aí um interesse no arroz brasileiro, no arroz gaúcho, e isso vai fazer certamente que a gente possa voltar a tentar então levar adiante estes negócios. Nós dependemos muito também, Jorge, da questão desta dependência de alguns países muito instáveis politicamente, como é o caso da Venezuela. Isso me preocupa. Eu acho que nós temos que continuar buscando mercados para não ter toda esta dependência. E certamente, assim como a Costa Rica, ela valoriza hoje o arroz brasileiro pela sua qualidade, eu penso que o México, conhecendo o nosso arroz, vai passar a valorizar também. E Alexandre, pensando agora nessa safra que está sendo plantada, nessas atividades de momento, quais são as expectativas de vocês para esse ano? Como é que está esse começo de safra e o que a gente pode esperar em termos de produção para esse novo ciclo? A preocupação maior da Federarroz este ano, claro que o aumento de custos está aí, mas eu penso que o reflexo maior deste aumento será na próxima safra. A grande maioria dos produtores conseguiu ainda escapar deste aumento absurdo, pode-se dizer assim, dos fertilizantes, os combustíveis, enfim. Realmente isso traz, Guilherme, ao produtor uma obrigação cada vez maior de muita gestão dos seus negócios. Hoje, para se plantar arroz, não basta mais ser um bom agrônomo, nós temos que ser bons administradores, nós temos que ser bons economistas, ou seja, o fluxo financeiro, o fluxo de caixa é muito importante, o negócio está muito no detalhe, tanto no detalhe para altas produtividades, como no detalhe da parte econômica. Então, esta gestão, ela é cada vez mais importante para a viabilidade do negócio. Eu vou só pedir licença para o Jorge, eu vou avançar um pouquinho mais com o Alexandre aqui, que daqui a pouquinho a gente precisa liberar ele. Alexandre, dentro desse contexto de planejamento e dessas contas para a próxima safra, a diminuição diária no próximo ciclo é um ponto que pode acontecer? Com certeza pode acontecer. Eu diria, se eu tivesse que apostar, Guilherme, numa tendência, eu diria que é de diminuição e não de aumento, principalmente em função da rentabilidade do negócio que está diminuindo, né? Então, hoje a briga é para que o produtor possa se manter na atividade, e isso traz uma obrigação de uma intensificação do sistema produtivo, não só com a soja, mas cada vez mais com a cobertura vegetal, com esta lavoura de carne, né, Jorge, do inverno, ou seja, aproveitarmos mais estas alternativas hoje existentes de cobertura de solo. Isso influencia também no sistema produtivo e também nos traz uma eficiência maior com relação ao arroz. Então, o grande desafio nesses novos momentos que nós estamos vivendo, momentos aí de muitas mudanças, e isso traz uma obrigação, como comentei, ao produtor, de um profissionalismo cada vez maior. Mas nós temos a consciência da nossa responsabilidade. O Rio Grande do Sul produz aí 70% do arroz brasileiro, e isso faz com que a gente tenha, então, cada vez mais uma obrigação de sermos produtivos, de sermos eficientes
e de continuarmos produzindo aí este arroz de excelente qualidade, reconhecido mundialmente. Alexandre, nós vamos seguir aqui com o Jorge, mas eu queria me despedir de você, te liberar para os seus compromissos. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário nesse Dia Internacional do Arroz. E se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem, até aproveitando a importância desse dia, pode ficar à vontade. Com certeza. Eu quero deixar um recado no sentido de dizer aos produtores que a exportação, Jorge, na verdade é um investimento. Nós temos que olhar a exportação como um verdadeiro investimento e não uma cota de sacrifício, porque geralmente se usa essa palavra, e o produtor muitas vezes tem que se dar conta que nós temos que ter o costume de exportar. Nós temos que sempre separar uma parte da nossa produção para colocar no mercado internacional. Esta referência ou esta tradição que outros países têm, como por exemplo aqui do lado o Uruguai, que exporta grande parte aí da sua produção, nós temos que trazer para o mercado, ou seja, esta consciência da importância deste tema, porque isso faz, então, um melhor regramento do mercado interno, traz uma referência de preço e isso é fundamental, então, para a formação de preços ao produtor. Eu agradeço demais o espaço, a Fedrarroz está sempre à disposição e desejo a vocês um ótimo trabalho, um grande abraço aí para o Jorge também. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Pode falar, Jorge. Eu queria só ver com o Alexandre assim, que da redução da área de arroz, tu está falando para a próxima safra, não essa que está sendo plantada, porque os dados que a gente tem aí é que vai ficar muito próximo, talvez 1 a 2% maior um pouco a área, porque o estado choveu bastante, está todas as regiões com bastante água. Sim, Jorge. É o que hoje limita e traz essa certa estabilidade da área, não é mais a água, e sim os altos custos e o preço da soja muito atrativo. Mas eu acredito que continuando esta tendência e esta projeção de realmente um impacto maior nos custos no próximo ano, nós podemos ter uma surpresa e é em função disso que nós estamos querendo muito atuar junto ao governo federal na questão estrutural. Nós temos que mexer nos custos, nós temos que mexer na questão tributária, nas diferenças que nós temos hoje com relação aos impostos entre os diversos estados brasileiros. Isso tira a competitividade da indústria gaúcha e isso mexe também muito com o nosso negócio. Então é nesse sentido que eu comento. Não, tá bem. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você sempre voltar e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado pelo espaço, um abraço, Guilherme, um abraço, Jorge. Bom, agora a gente vai seguir aqui com o Jorge Freitas, analista da corretora Arroz Sul. Jorge, até pegando esses ganchos deixados pelo Alexandre, essa rentabilidade, essa manutenção do produtor na atividade vai passar muito por planejamento e por um ajuste nas suas contas, né? Sim, com certeza vai ter que ter um ajuste, né? E ter, como falou o Alexandre, tentar aumentar a produção de soja, né, a pecuária e tentar reduzir a área plantada de arroz. Né? E é outra coisa que eu acho que tem que se comentar e tem que se bater forte, é a gente ter um terminal em Rio Grande com boa capacidade para exportação de arroz, né? Porque várias vezes a gente fica sem competitividade, sem ter armazém para colocar o produto no Porto de Rio Grande. Então é outra coisa que eu vejo também que tem que melhorar, tem que buscar alternativas, né? E eu acho que assim, esse ano está resolvido, né? Não tem problema. O grande problema para mim é o ano que vem, que a gente vai ter que buscar novos mercados, né? A gente tem uma lavoura cara, né? E vamos ter
já está confirmado que vamos ter laninha, né? Então, normalmente em anos de laninha, a produção de arroz é muito boa, né? Então, a gente vai ter que buscar destinos novos, né? E com certeza vamos ter que ter forte atuação na exportação para conseguirmos ter uns preços compatíveis com o custo de produção desse ano. Jorge, a gente comentou aqui, né, muito sobre esse papel das exportações. Você acabou de destacar essa importância da exportação para garantir preços, para garantir rentabilidade, mas sempre que a gente fala de exportações, até no último ano também que essas exportações foram altas, os preços aqui dentro também subiram e sempre a exportação acaba sendo vista como uma vilã para os preços internos. Até que ponto existe essa relação? Dá para exportar mais e ainda assim o preço para o consumidor brasileiro ficar em bons níveis, ou sempre que exportar mais esse preço também vai subir aqui dentro? O problema todo está assim, é buscar novos mercados e que viabilize o preço, porque o mercado internacional, ele, né, hoje mesmo os Estados Unidos hoje está mais competitivo, né? O Alexandre disse que agora nós estamos começando a ficar próximo dos preços americanos, mas perdemos, como o Uruguai mesmo, que vendeu 4 navios para o Iraque, e, contando com mais vendas, os Estados Unidos e a Tailândia acabaram vendendo para o Iraque, né? E o Uruguai acabou perdendo 4 navios certos, já que já foram fechados, né? Outro problema sério também não está nem no preço, está no frete, né? O destino, né, que a gente tem para o Peru e Estados Unidos, para tu ter uma ideia, o Peru a gente mandava um container no valor de $1.000, hoje tu chega a mandar a $7.500. Para os Estados Unidos era $1.000, $1.200, hoje $10.000. Então já não é tanto o preço do arroz, e sim o preço do frete que nos inviabiliza a exportação. Então, Jorge, para a gente fazer um resumo, fazer uma consideração nesse Dia Internacional do Arroz, o produtor de arroz brasileiro tem motivos para comemorar ou é um momento de mais apreensão no setor? Eu acho que é um momento de mais cautela, mais cautela, né? E tentar. Uma coisa que a gente vai ter que acertar é a produção com consumo interno e o que a gente consegue exportar, né? A gente vai ter que acertar esse passo para a gente poder voltar a ter grandes resultados, como aconteceu o ano passado, né, que o Estado colheu em torno de 7,5 milhões de toneladas, contra esse ano, essa safra passada agora, que está sendo comercializada, 8,5 milhões, né? Então, esse passo a gente vai ter que acertar para conseguir ter bons resultados. Jorge, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário de mercado, essas perspectivas para daqui para frente, esses pontos que a gente precisa ficar acompanhando, ficar atentos daqui para frente. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante, pode ficar à vontade. Guilherme, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu acho que foi falado tudo aí, vamos torcer para esse negócio do México andar, é uma grande notícia que nos trouxe o Alexandre e a gente tem que fazer acontecer isso aí, que é um grande mercado no México. Então, para, como ele disse, sair de mercados não depender tanto de mercados com problemas, lá, como Venezuela, né? Então, ter outros mercados firmes e oxalá a gente consiga isso para o nosso produtor ter bons resultados e voltar a ganhar dinheiro, porque todo negócio tem que se ganhar dinheiro. Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Tá bem, Guilherme, muito obrigado. A Rosul agradece, estamos à disposição. Esse ano a gente completou 37 anos de mercado e a gente está sempre à disposição aqui quando precisar bater um papo com a gente. Estamos às ordens, né, à disposição de vocês. Foi um grande prazer. Abraço, até a próxima. Até a próxima.
Nós conversamos com o Alexandre Velho, presidente da Federarroz, a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, e também com o Jorge Freitas, analista da corretora Arrosul, nesse dia 31 de outubro, Dia Internacional do Arroz, para traçar um panorama, traçar o atual cenário para o mercado de arroz para o produtor brasileiro, também as questões de preços, de exportação, como é que foram os últimos anos nessas questões, como é que está nesse momento e principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente. Tanto o Alexandre quanto o Jorge destacando bastante que a situação de momento para esse ano está bastante tranquila, a safra está sendo implementada, as perspectivas são positivas, o custo de produção para esse ano também foi relativamente controlado, o produtor conseguiu boas oportunidades de compras dos seus insumos. A preocupação fica mesmo para a próxima safra, o ciclo 22-23, grande aumento nos custos de produção. A gente pode ter uma redução de área de cultivo de arroz aqui no Brasil para o próximo ano, na visão da Federarroz. O Jorge também destacando a importância de voltar a crescer as exportações de arroz para ajudar a reequilibrar esse mercado, a trazer nova rentabilidade para o produtor diante desses custos elevados. Tudo isso vai passar por um trabalho das entidades de buscar novos mercados. O próprio Alexandre Velho esteve recentemente no México buscando abrir esse mercado que pode ser um mercado muito importante, muito consumidor demandante para o arroz brasileiro México. Então é um cenário, um momento de apreensão para o produtor, um momento de apreensão para o setor do arroz aqui no Brasil, mas que vai precisar de bastante calma, cautela, planejamento e assertividade nas ações daqui para frente. Que claro que a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse setor, tanto no que diz respeito às lavouras, ao acompanhamento das safras através do nosso Realidades da Safra, também as movimentações de mercado, de preços, de exportação, tudo isso você vai acompanhar ao longo da nossa programação aqui do Notícias Agrícolas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas pode continuar ligado que a nossa programação nunca para por aqui. Até a próxima. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.